Fala, torcedor santista, começando mais um vídeo aqui no canal de pai para filho. Pouquinho de atraso nos vídeos aí, tive uns imprevistos aí, a dengue acabou derrubando a gente, então fiquei sem postar vídeo alguns dias aí, peço até perdão para vocês, mas foi por motivos de força maior, né? Mas agora a gente já está conseguindo poder gravar um pouquinho para vocês e falar, né, um pouco do jogo do Santos, né, de domingo contra o Corinthians, que a gente acabou ficando devendo o vídeo desse jogo, não consegui ter todas as atenções no jogo, né, porque estava bem mal, né, mas ainda assim pude estar analisando e vendo, né, o quão, como a gente sempre fala, né, o quão o nosso treinador é um bundão, né, é um frouxo. E eu já estou cansado de treinador frouxo treinando o Santos. Cara, é inadmissível, inadmissível você ver o que esse cara tá fazendo no Santos. O Santos jogando um clássico, onde ele tá jogando em casa, vamos se dizer, não precisando da vitória, mas, pô, é o Santos. O Santos tem que ganhar sempre. O Santos tem que entrar em todos os jogos e os adversários temer, porque é o Santos. O Santos tem história, o Santos sempre foi um time que impunhou respeito enquanto estava jogando na Vila Belmiro. Então, todos os times, quando chega na Vila Belmiro, ele tem que temer. Ele tem que falar, pô, lá do outro lado é o Santos. Então a gente tem que ir com cautela. Só que, cara, ultimamente não tem sido assim. Ultimamente não tem sido assim. Os times têm chegado para jogar com o Santos e os times têm falado assim: não, tá tranquilo, lá do outro lado é o Santos, vamos chegar lá e vamos ganhar. É o que tem acontecido, né? Porque, como eu falei no pré-jogo, né, da formação que ele colocou em campo. Cara, você vai jogar um jogo onde você mesmo, treinador, está com medo. O cara tava com medo. Você vê pela tática que ele colocou em campo. Ele colocou um 3-5-2. O Santos nunca jogou no 3-5-2. Essa tática não dá certo. Nunca deu certo. O Santos nunca jogou no 3-5-2. Desde que a gente se conhece por torcedor santista, a gente sabe. A história do Santos sempre foi um time que jogou para frente, no ataque, no contra-ataque, indo para cima do adversário, impondo respeito. Pô, é você olhar a quantidade do time, um dos times que mais tem gol na história é o Santos Futebol Clube. Aí você vai jogar um jogo onde você tá com medo do adversário, você mesmo, o treinador, já está com medo, já está cagando antes de entrar em campo. Você coloca um time retrancado para jogar num clássico. E, cara, você vê que o negócio não deu certo quando o seu melhor jogador em campo é um atacante que tá marcando bem. Fala para mim, como isso é possível? Aonde isso deu certo quando você vê uma coisa dessa? Um atacante ser o melhor em campo porque ele foi o melhor defensivamente. Não faz sentido. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. São coisas que a gente começa a olhar e falar, cara, já deu, passou da hora desse cara sair. E, cara, ele é tão bundão, ele é tão cagão, esse treinador, que o Santos não tá bem no jogo. O Santos achou um gol de uma cagada que o zagueiro do Corinthians fez, o Gabriel Paulista. Soltou a bola no pé no Neymar, que sem querer voltou pro Gabigol e ele fez o gol. Beleza. Só que, cara, pô, seu time não tá bem. E sejamos torcedor inteligente. Cara, o Neymar não tava bem no jogo. O Neymar não jogou nada. O Neymar não jogou nada. Se tinha alguém que tinha que sair, esse alguém era Neymar. E o que que ele faz? Ele tira o Gabigol. Ele tira o Gabigol. Aí eu te pergunto,
Por que que ele tirou o Gabigol? Por que que ele tirou o Gabigol? O Gabigol vem de 2 jogos onde, vamos colocar por causa dele, o Santos teve ótimos jogos. Contra o Mirassol, ele fez 2 gols. No jogo passado, ele também fez gol. Antes do Mirassol. Então, assim, cara, por que que ele tirou o Gabigol? E por que que eu falo sejamos torcedor inteligente? Porque, cara, tudo bem, é ídolo, é ídolo. O Neymar, indiscutivelmente, joga muito, joga muito. Só que, cara, não dá pra ficar passando a mão na cabeça sempre. Cara, eu já tô cansado. Eu sou um torcedor, sou fã do futebol do Neymar. Eu sou fã do futebol do Neymar. Ele é diferente. Eu já disse aqui em alguns vídeos atrás, ele é diferente. Só que, cara, ele tem que querer jogar. Ele tem que querer jogar. Cara, eu já tô cansado de ele escolher o jogo que ele quer jogar. Eu já tô cansado de todos os jogos que precisa dele, como esse jogo do Corinthians, a gente precisava dele. A gente vê que o cara não tá correndo. Ele não jogou nada nesse jogo. E como eu falei, se tinha alguém que tinha que sair entre Gabigol e Neymar, era o Neymar. No entanto que a gente vê que até ele mesmo não entendeu a mexida do treinador, quando você vê que na transmissão, quando o Gabigol foi substituído, ele fez assim. Ou seja, até ele viu que o Gabigol não tinha que sair. Então, a gente não consegue entender o que pensa esse treinador e vou nem falar o que pensa o treinador, porque a gente sabe que ele é um bundão, é um cagão. A gente sabe disso. Eu não entendo por que estão segurando ele ainda. Eu deduzo. Porque eu penso que ele só não saiu ainda porque ninguém quer assumir. Não achou ninguém que queira assumir. Porque não tem cabimento você manter um cara desse que não tem espírito de guerreiro, de querer lutar, de querer vencer. O cara só. O que ele pensa é: vou entrar para não perder. O Santos merece isso? Merece um cara que tá entrando num jogo pensando em não perder? Não tem cabimento. Não tem cabimento isso. Poxa, se você pegar na tabela aqui, ó, o Santos tem 9 gols marcados e 11 gols sofridos. Vitória tem 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Olha a campanha que o Santos está fazendo no começo do campeonato. É nítido que o cara entra em campo para não perder. Ele não entra para ganhar, ele entra para não perder. É incrível, é incrível. Ah, mas não tem jogador. Cara, vamos pensar. O Vasco recentemente trocou de treinador. Olha a campanha que o Vasco começou a fazer depois que trocou o treinador. Ou vocês vão falar para mim também que não foi o treinador, foi os jogadores. Pô, eram os mesmos jogadores que estavam lá antes. Eram os mesmos jogadores que estavam lá. Só trocou o treinador, olha aí, começou a jogar. Cara, não dá, não tem condições. O Vojvoda não é treinador pro Santos. Ele tá jogando para não perder. E isso não é a história do Santos. Esse cara não pode continuar. Não tem condições dele continuar. Ele tem que pegar as malinhas dele e ir embora. Porque já deu. Já deu para ele. Cara, tem que ter peito. Num jogo desse, era jogo para ele chegar e falar: Neymar, vem, você não tá bem, cara.
vamos sentar aqui. Ouvi outros comentaristas dizer que ele não pode sair, que de repente ele pode, em um lance, resolver. Beleza, pode ser que isso aconteça. Mas, cara, estava muito mais nítido que ele não iria resolver, porque ele não estava bem. Não estava correndo. Se o Gabigol tivesse em campo, ele iria correr mais. Só que você vê que o cara não joga pensando em ganhar, que ele joga em não perder, quando ele tira o Gabigol e coloca o Tassiano, porque ele sabe que o Gabigol decide, faz gol, só que ele não marca bem. E o Tassiano já defende mais, volta para marcar. Então o que ele pensou? Eu vou tirar o Gabriel e vou colocar o Tassiano para defender. Poxa, você tá de sacanagem com a minha cara. Não é possível, cara, que um treinador vai ter uma mentalidade dessa. Porra, você tá precisando ganhar um jogo. O Santos não pode entrar numa partida pensando em empate, em não perder. O Santos tem que entrar para ganhar, porque é o Santos, é a história. Cara, eu não sei, eu não consigo entender o que pensa um cara desse. O que mantém um cara desse no comando do time. Manda embora. Não vai resolver. Eu não sei quem que ainda defende a permanência dele. Cara, é incrível. É incrível, é o que eu disse. Poxa, na história do clube, você tem a vida inteira de que nunca deu certo tática de 3-5-2. Aí você pega e coloca para o jogo mais importante, que é um clássico, que venhamos e convenhamos. Qual foi o último clássico que o Santos ganhou? Eu não lembro. Eu não consigo lembrar. A história do Santos é isso? É entrar num clássico para não ganhar? Faça-me o favor, não tem condições. O torcedor está cansado disso. Poxa, quantas e quantas vezes, quando chegava clássico, era a maior esperança, porque a gente sabia que o Santos ia entrar, ia vencer. Porque vinha com a mentalidade de que iria atacar, de que iria para cima. Agora, nos últimos anos, só entrou treinador bundão, que não entra com mentalidade de vencer, entra com mentalidade de querer empatar, de não querer só perder o jogo. E isso não é mentalidade. O Santos precisa urgente trocar esse comando. Porque senão é mais uma vez amargando a Série B. Enquanto estiverem gente no comando com mentalidade de derrota, de não perder, com um espírito de bundão, de cagão, não vai, não vai. Vai ser o resto da vida isso. A gente vivendo no meio de tabela, brigando para não cair, a gente nunca vai estar lá em cima. O cara já tem a mentalidade de um derrotado. E eu vou te falar mais. O Santos joga agora o próximo jogo contra o Inter. Em casa. O Inter não ganhou de ninguém agora. Até agora o Inter não ganhou de ninguém. Se tiver 2 pontos no campeonato. Não venceu nenhum jogo. Pô, o que era mentalidade? Um time não ganhou de ninguém, um time entregue já. Vamos para cima. Eu tenho certeza que ele não vai pensar isso. Ele vai colocar três zagueiros de novo. Vai jogar no 3-5-2 de novo. Porque o jeito que é bundão, que é cagão, o cara vai entrar na mentalidade de empatar o jogo. E não existe isso. Eu já não aguento mais isso. E aí, por tudo que vem acontecendo nos últimos dias, eu sou torcedor, eu jamais vou torcer contra. Mas eu não me surpreendo se empatarmos ou perdermos esse jogo.
Porque se entrar com essa mentalidade aí de derrota, de não querer perder só o jogo e não pensar ter a ganância de querer vencer, a gente vai viver essas surpresas aí. E não dá mais, gente. Não tem condições mais. Ou a gente troca esse comando e coloca a gente com mentalidade de querer vencer, de ter gana, ou então a gente vai viver amargando ali a briga pela Série B. E isso eu não aguento mais. Como eu disse aqui, uso o exemplo do Vasco. Colocou o Renato Gaúcho. O time começou a jogar. Até quando a gente vai viver numa esperança de que vai passar um cometa e o Vojvoda vai começar a treinar bem o Santos? Não existe, não existe, não tá dando certo. Não tá dando certo, tem que trocar. Tem que colocar alguém com mentalidade de querer vencer, de querer almejar coisas maiores no campeonato. Ou então a gente vai ficar toda vez falando, ficando bravo, xingando, e aí não vai para frente. E não vai para frente. Tá certo? Acho que falei um pouquinho mais do que eu estava esperando, mas como eu disse, não tem condições desse treinador continuar no Santos. Tá certo? Vou ficando por aqui, peço para você estar deixando um like, compartilhar esse vídeo e enviar para um amigo, me ajudar a estar crescendo no canal aqui, porque eu dependo de vocês. Preciso muito que vocês me ajudem. Tá? A meta do canal aí, que eu quero chegar aos 100 seguidores até o final do mês. Então, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Tá certo? Se inscreve no canal, tá? Me ajuda aí, vamos junto crescer aqui no YouTube, tá certo? Tamo junto. Fui!